Bom dia, Rafael. Bom dia para você, para a Diene, para todos os ouvintes e para as ouvintes. Rosiane, temos a nossa coluna hoje para trazer informações sobre a reunião que aconteceu em Brasília ontem entre o governo do estado do Amazonas e representantes do governo federal. A gente já trouxe, né, o que chama de factual aqui, o que aconteceu, e você tem informações, bastidores, né? Tem o a mais dessa reunião que aconteceu em Brasília para discutir aí o combate à seca aqui no Amazonas, não é isso? Não, eu comparo as informações como o orçamento mensal, sabe? Quando você está com grana e quando você não está com grana. E hoje eu estou rica, porque tem muito bastidor, Rafael. A gente tem pouco tempo para muito bastidor, não sei nem por onde começo. Mas vamos lá, como vocês já deram o grosso das informações factuais, está todo mundo sabendo, está todo mundo vivendo os efeitos da estiagem, da seca e das queimadas, né? A gente já sabe que elas são, infelizmente, viraram eventos sazonais, mas com o efeito do El Niño, a coisa ficou muito pior, né? Nós temos a previsão aí de uma das maiores secas da nossa história. Tabatinga já bateu ali o seu recorde, segunda maior seca do Rio, né? Ali no Alto Solimões. E esses efeitos vêm, até que a gente já está sentindo, e o rio ainda não parou de secar. A gente já tem notícia de boto encalhado, morrendo em Tefé, peixes, né, com pouco oxigênio também, ali se acumulando em lagos, em Manacapuru. E como o rio ainda está secando, e o efeito dessa seca, desse calor, né, do aumento da temperatura, tem se ampliado, é possível que as notícias aqui sejam piores. Mas há também uma piora na condição de vida da população, que, vamos combinar, já não é boa, né? Naturalmente não é boa. A gente sempre fala disso. Todo problema que acontece nesta região, e quando a gente trata da nossa coluna, a gente fala especificamente do Amazonas. Mas tudo que acontece aqui é que já acontece diariamente. Todo mundo já vive isolado, já vive sem serviços, né, diariamente. Quando acontecem as grandes calamidades, por exemplo, como a pandemia, a falta de oxigênio, tudo tende a piorar, né? Tende a piorar de uma escala muito maior, porque a condição de vida dessas pessoas já é muito ruim. E ela não é ruim só pela geografia, ela é ruim pelas más escolhas políticas. Isso é um dado que a gente precisa debater, mas lá na frente a gente debate. Isso ganhou uma repercussão hoje. O jornal O Globo tem na capa dele uma foto do repórter fotográfico Michael Dantas, mostrando esses efeitos da estiagem aqui no Amazonas, e outros jornais internacionais, porque eu vi que o trabalho do Michael, do Edmar Barros, enfim, de outros repórteres fotográficos e cinematográficos já está repercutindo nas agências internacionais. Então é a pauta que está sendo mostrada da dificuldade da vida nesse momento da estiagem. O governo se movimentou, inclusive a partir de uma ligação, a gente tratou aqui do Omar Aziz, senador Omar Aziz, e do governador Wilson Lima para o presidente Lula. E ontem teve uma série de reuniões do governo do estado, de Rondônia também, né? E também com ministros do governo Lula. A primeira reunião ocorreu por volta de 13 horas, durou 1h30 mais ou menos, e foi com a ministra Marina Silva e com o ministro Valdez Góes, né, que é o ministro aí do desenvolvimento regional. Nessa reunião, Rafael, só participou o governador Wilson Lima e o deputado federal Silas Câmara chegou no final da reunião. Esse é um dado importante, porque a reunião seguinte, que esteve o ministro Renan Filho, do Ministério dos Transportes, o ministro Silvio Costa, de Portos, contou com a presença do vice-governador de Rondônia, né, o Sérgio, esqueci o sobrenome dele, e também a bancada de Rondônia e a bancada do Amazonas massivamente. A reunião com a ministra Marina Silva foi, portanto, esvaziada da bancada do estado do Amazonas. E ela não foi esvaziada à toa pelas próprias declarações e postagens que a gente está percebendo nas redes sociais. Ela foi propositalmente boicotada. Aí, na reunião do ministro dos Transportes, todas as questões foram tratadas a respeito da seca, na primeira também, mas eles trataram também a respeito da BR-319. E nesse contexto, em todos esses espaços, nas duas reuniões ministeriais, nas redes sociais e nas entrevistas, a gente vê um posicionamento da bancada e dos políticos do Amazonas, mas uma figura central é o senador Omar Aziz, principalmente, senador Eduardo Braga também, mas principalmente o senador Omar Aziz, que não tem papas na língua e tem a sua forma de falar. Então, o discurso dele é responsabilizando, colocando a culpa, né, das consequências desses efeitos de isolamento nessas regiões, acentuadas nesse momento pela crise climática, pela seca, pelo El Niño, enfim, tudo isso aí. Ele coloca essa culpa
a ministra Marina Silva, em função do posicionamento dela contrário à estruturação, às obras que são necessárias à efetivação do funcionamento, né, dali da BR-319. Essa ficou muito clara nas declarações que foram públicas, nas postagens da rede social. Ele usa essa palavra na postagem que eu vi aqui no Instagram dele, né, o senador Omar Aziz. No bastidor, o que a gente pode trazer aqui de bastidor, Rafael, é que na reunião, por exemplo, da Marina Silva, quando o deputado Silas chega atrasado, uma das propostas dele era que na discussão a respeito dessas fiscalizações ambientais, especialmente estão acontecendo no sul do Amazonas, a gente viu muita matéria no Jornal Nacional de explosão de dragas. E eu falo Jornal Nacional porque o IBAMA me parece que tem uma predileção do IBAMA daqui do Amazonas de só noticiar por meio do Jornal Nacional, que eu já liguei para o Joel, ele disse nunca que tem tempo de atender, ele sempre fala que ele não tem tempo, só tem tempo para atender a imprensa da Globo, né? Esse é um detalhe que precisa ser debatido também. Pois bem, nessas matérias tem as explosões dessas dragas, dessas ações pontuais. A proposta do Silas Câmara, do deputado Silas Câmara, seria que, além da fiscalização, foi isso que foi colocado pelas minhas fontes, houvesse também ações pedagógicas. Quando ele faz essa proposta, ele é automaticamente rebatido pela ministra Marina Silva. Ela diz que não concorda que determinados crimes ambientais, todos esses crimes são crimes, eles precisam ser tratados como crimes. E que isso seria injusto com as pessoas que não cometem crimes e não vão receber nenhum benefício por isso, né? Então, ela fez algumas ponderações. Algumas pessoas que estavam na reunião, aí são pessoas de visões diferentes. Quem concorda com o Silas Câmara, diz que ela deu ali uma espécie de, no linguajar mais popular, um corte nele. Eu ia usar até uma outra palavra, não vou usar, devido ao horário, mas ela deu um corte nele, que ela foi de uma forma muito ríspida com ele. Quem é a favor dessas questões já disse que ela deu uma aula para o Silas Câmara, né, em relação de toda a sua experiência, sua envergadura para tratar do tema da Marina. Eu sou da opinião que a Marina Silva merece todo respeito, sempre ser tratada com respeito, né? Bom, na reunião seguinte, a informação que eu tenho é que no meio da reunião, o senador Omar saiu por algum motivo, se ausentou e foi abordado por jornalistas e lá fez as declarações que já estão ali circulando na mídia e na imprensa, e nas redes sociais, e na imprensa nacional. Quando ele volta, ele é cumprimentado pelos demais políticos que estão lá pela forma como ele abordou o assunto, né? Porque ele foi diretamente culpar, ele não fez meio termo, ele foi diretamente no que eles pensam que a culpa é da Marina Silva. E foi cumprimentado por todos que estavam ali pela forma da fala. E aí houve uma participação do senador Plínio Valério, do PSDB, que é o presidente da CPI das ONGs. Ele disse: não é que a culpa dela, e tem mais uma coisa, ela tem um patrão que não é o governo federal, são as ONGs e eu posso provar, que são coisas que ele já está falando de público também, né? Acontece nos bastidores, mas são questões que ele está levantando na própria CPI das ONGs. Então, esse é um posicionamento, né? Nesse momento, você lembra que lá atrás, quando houve o debate sobre a autorização ou não da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, e o contexto todo do debate ambiental, da questão indígena, o senador Randolfo, que estava no mesmo barco até então que a Marina Silva, ele sai do barco e sai atirando nela. A gente até tratou disso. Então, portanto, agora, claramente, ele entrou no barco, né, dos políticos regionais que têm posicionamentos contrários à Marina em relação às questões ambientais e indígenas. Esses políticos regionais reforçam o debate público de ataque às posturas e a forma como Marina Silva conduz a política ambiental no país, né? E o senador Omar Aziz, já fica claro para todo mundo a importância que ele tem no contexto político, no contexto do Senado, né, do PSD, do partido dele. Eu acho que desses bastidores todos é um resumo que a gente pode fazer agora. O Randolph, que lá atrás saiu atirando, ganhe um reforço público nessa fala crítica que, de certa maneira, né, pressiona, fragiliza a Marina em função dessa relação que o governo tem com o Congresso Nacional. Esse é um dado. Tem mais um bastidorzinho.
Dá tempo, eu sei que tem muita coisa, a gente deu uma atrasadinha, mas dá pra gente trazer esse bastidor sim. Só pra gente contextualizar para quem tá acompanhando a gente, porventura chegou agora, estamos ao vivo com o jornal Band News Manaus, a Rosiane Carvalho, jornalista Rosiane Carvalho, está aqui trazendo bastidores da reunião de ontem entre representantes do governo do Amazonas, a bancada federal aqui do Amazonas, com membros do governo federal para tratar do combate à vazante. Vamos lá, Rose. Depois dessas reuniões todas, com a presença do governador Wilson Lima, ele teve uma reunião reservada com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Mas não só com o ministro do Renan Filho, uma reunião de 40 minutos, Rafael. Quem também ficou nessa reunião, só os três, vamos colocar assim, foi o senador Eduardo Braga. Esse é um bastidor interessante para a gente colocar aí a nossa visão sobre as relações e o desenvolvimento dessas conversas políticas, grupos políticos, em relação ao estado do Amazonas. Esses dois nomes estavam disputando. E aí, da cabeça para baixo, tudo era canela, né? Naquela ocasião, o governo do estado do Amazonas, há meses atrás, né? Então, há um ano atrás, mais ou menos. Então, são essas duas figuras que, depois de toda essa agenda de reuniões em Brasília, né, com o governo federal, se isolam e em 40 minutos sentam para conversar com o ministro dos Transportes, que é do partido do senador Eduardo Braga, né, que é uma liderança importante do MDB. Esse é um outro bastidor que eu acho importantíssimo. Eu vou acrescentar só um detalhe em relação a todas essas questões. Os políticos do estado do Amazonas que defendem a BR-319, e não é de hoje, isso é uma verdade, eles conseguiram ver, né, nessa questão que acaba sendo humanitária, da condição da população em relação à seca dos rios, né, todos esses eventos que vão configurar um problema muito maior, né, ambiental, enfim, social para o estado do Amazonas, eles viram nisso uma possibilidade importante de argumentar a respeito da importância da BR-319. O que aconteceu, de certa maneira, também quando faltou oxigênio no estado do Amazonas, e foi aquele problema que nós não superamos até hoje, assim, emocionalmente, né, isso. Mas qual é a fragilidade deles? A fragilidade é que a gente tem um governador e 2 ex-governadores. E temos políticos que têm mandato há muito tempo aí. E esse problema do isolamento da população, da condição de vida delas, tem um problema geográfico do estado do Amazonas, mas tem um problema que é de gestão e de falta de atenção do Estado, atuação do Estado, ou omissão ou uma presença ineficiente do Estado em relação à condição de vida dessas pessoas. O que você vai fazer em relação às pessoas que vivem em comunidades no interior? A gente vai tirar todo mundo de lá? A gente vai fazer estrada em todo o estado do Amazonas? Isso precisa ser debatido. Ou há muito tempo precisa ser debatida a qualidade desses serviços que são oferecidos. E quando você vai falar de gestão, é impossível que a gente deixe de lado as pessoas que geriram tudo isso esse tempo. Então, esse é um ponto frágil, ao meu ver, no argumento, na lógica que eles raciocinaram, de um argumento que é forte, né, em relação a essa questão da construção ou não da BR-319, né, daquele trecho do meio que é o mais polêmico de tudo. E claro que tem outras questões, viu? Desculpa, gente, interromper, né? Tem outros dados técnicos que têm de ser debatidos aí nesse contexto. Rose, quando a ministra Marina Silva chegou até a afirmar que a culpa do desmatamento, aumento do desmatamento era da BR-319, a gente até relembrou aqui essa situação de que não adianta colocar a culpa na BR se não tem fiscalização nenhuma, no entorno a estrada está lá, o pessoal está utilizando, não tem presença do Estado, tem comunidades da população amazonense mesmo que moram ali, mas não tem fiscalização, não tem presença do Estado, não tem poder público. É muito fácil, né, fazer uma afirmação dessa se não tem exatamente isso que você está falando, a questão da presença do poder público. Você vê que como todos os dados, então, todas as vozes, elas são importantes, só que elas não discutem com profundidade o problema, porque não tem solução fácil, é muito complexo, né? Quando o senador Omar fala, em crítica ao IBAMA, que só destruir draga não vai resolver problema nenhum, vai destruir 300 e vai continuar o garimpo, ele não está errado nesse argumento. O que está resolvendo para o IBAMA fazer isso? Está resolvendo que o Joel está aparecendo no Jornal Nacional.
e aí convence um ou outro, né? E os jornalistas que viajam com eles, né? De uma forma privilegiada. Não é isso, né? Está faltando fiscalização, falta são os estruturais. Não tem nesse momento, há uma construção e há uma relação com o Congresso, né? Que não facilita tudo isso. Mas é esse o contexto que precisa ser debatido, né? Em relação a essa questão da seca, em relação às fumaças que estão atingindo Manaus. Por que isso acontece? Há uma especulação muito grande nessa região. Toda vez que se fala em construir a BR-319, não tenha dúvida, aumenta todas essas queimadas, né? E parece que isso vai consolidando como uma prática que até que os municípios que não estão na BR hoje sofreram isso. Anteontem o Valdir Corrêa fez um vídeo muito importante dessas queimadas que estão acontecendo em Iranduba, na nossa cara. É um mês acontecendo e não tem uma fiscalização que impeça isso, né? E aí tem responsabilidade dos órgãos estaduais também. Aí entra as gestões estaduais e uma prática nesse governo que ele segue o modelo dos governos anteriores, né? Aí, ontem também eu entrevistei uma geógrafa que faz parte da coordenação de questões climáticas do IPAM. O que ela me coloca, assim, que essas queimadas que a gente está vendo acontecer mais perto da gente, Altazes, né? Maués, né, elas estão fora do eixo normal, elas estão fora do padrão delas. Esses locais costumam acontecer queimadas, registros de queimadas anuais, mas mais em outubro e novembro, não de uma forma tão adiantada desde julho, né, setembro, é o que a gente está vendo agora. Altazes, os ramais estão todos queimados. Então, o que ela coloca, os fatores normais estão acontecendo, as pessoas queimam seus lixos, elas queimam para fazer o roçado, os indígenas, os ribeirinhos, e também queimam pela especulação do território, né, para grilagem. O que acontece é que nós estamos num efeito de crise climática do El Niño, então ele acentua, ele possibilita que essas queimadas se alastrem muito mais, e ao se alastrar, elas chegam nas áreas habitadas, tanto nas áreas rurais, dos indígenas, né, das pessoas do interior, como aqui em Manaus, e que nós estamos sofrendo, e isso tende a piorar. Então, veja, se o debate for raso, nós vamos sofrer, nós já estamos sofrendo as consequências na nossa própria saúde. Sabe, não tem como adiar mais isso, né? Não tem como adiar que a gente exija de todas essas pessoas um debate mais responsável e mais qualificado sobre essas questões. Esse é o nosso grande problema hoje. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje. Muitas informações sobre essa reunião em Brasília, entre o governo do Estado e o governo federal, muitos bastidores também, e essa análise que o ouvinte só encontra aqui na Band News Difusora FM. Obrigado, Rose, até a próxima. Eu que agradeço, desculpa ter quebrado aí todo o nosso esquema de horário. Hoje acho que demandava isso, né, Rose, pela importância do assunto que a gente vem acompanhando aqui também. Obrigado pela coluna, que daqui a pouco vai estar disponível nas nossas plataformas digitais, site bandnewsdifusora.com.br e no nosso canal no YouTube também. Valeu, Rose, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.